Bom, o Santos se pronunciou sobre a invasão de campo através de uma nota. Como era de se esperar, o clube lamentou os fatos ocorridos ao final da partida, apontando que os envolvidos são vândalos travestidos de torcedores que agiram como marginais. Dos 5 invasores identificados, o Santos apontou que Gabriel Andrade dos Santos pertence ao quadro de sócios e iniciará o processo de expulsão. Eventuais danos financeiros que o clube venha a sofrer em razão dessa ocorrência também serão cobrados judicialmente dos infratores. E o Cássio também usou as redes sociais para falar sobre o caso. Abre aspas para o goleiro corintiano. Não podemos normalizar o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Estivemos diante da possibilidade de uma situação bem mais grave. Atitudes precisam ser tomadas antes que aconteça alguma tragédia. Quero aqui agradecer o apoio às manifestações que recebi. Em especial, fica o meu agradecimento aos jogadores do Santos que se posicionaram de maneira contrária ao fato. A união de jogadores, independentemente de qual camisa vestem, nos dá esperança de que é possível melhorar o nosso futebol, desde que haja boa vontade de todos os envolvidos. Um grande abraço a todos. Cássio, gente, olha que perigo isso. Então, eu tive a oportunidade de comentar esse lance ontem ao vivo e vou repetir aqui agora o que eu falei. São 35 anos de carreira, Salazar, e há 35 anos é a mesma coisa. Há 35 anos é a mesma coisa, há 35 anos se manifesta essa indignação, há 35 anos você fala da falta de impunidade, enfim. Só que já passou da hora, o Cássio falou, e eu falei algo que o Cássio também falou na nota. Vamos esperar acontecer uma tragédia para fazer alguma coisa? Muito perto, e aí, não vai demorar. Então, só que aí os jogadores também têm responsabilidade. Não adianta só emitir uma nota. Não adianta só se solidarizar. Os jogadores precisam fazer uma movimentação mais clara, tipo, aconteceu esse tipo de comportamento, todo mundo para. Tem que ser algo radical, tem que ser algo drástico. Porque se não for drástico, se não for radical, as pessoas não vão entender. Agir como se, com uma nota apenas, é normatizar isso, porque é o que acontece há anos. Há anos, aqui nessa bancada já onde se morte de torcedor em estádio, fora de estádio, invasão de CT, agressão a jogador, das mais variadas formas, dos mais variados tipos. E aí tem muita conversa, tem isso, tem aquilo, mas acaba, o assunto esfria e ninguém fala mais. Exatamente. Sabe? Então está na hora de algo ser feito, mas de maneira rigorosa. Sabe, de maneira histórica, para que fique a mensagem... O que você sugere? Para o campeonato? Para o campeonato. Eu penso da mesma maneira... Até que as autoridades tomem uma... Por exemplo, eu quero dar um exemplo. Vamos dar um exemplo prático. Eu vou lá na Arena de Itaquera para fazer jogo. Tá. Quando eu entro, eles olham a minha bolsa. A minha bolsa, eu sou jornalista, estou lá trabalhando. Lá? Como é que o cara entra com rojão, com sinalizador? Será que as pessoas não sabem do risco que é você atirar um rojão para dentro do campo para atingir o jogador? Ou até mesmo, basta lembrar o que aconteceu no jogo do Corinthians contra o San José na Bolívia? Sim, morreu uma menino, pessoa fruto Kevin. disso e as pessoas não aprendem. Espada, não é? Então quem leva um rojão para o estádio? Qual é o objetivo? E aí, como é que ele consegue entrar? O Santos tem responsabilidade? Tem responsabilidade. É o mandante, tem que fazer uma inspeção rigorosa em quem entra, o que leva, assim o que como a Polícia porta. Militar. Quem faz essa inspeção, por exemplo, a nossa lá dentro da Neoquímica Arena é um segurança do clube. Mas quem faz a inspeção e averigua o que está entrando dentro do estádio é a tropa de choque da Polícia Militar. Uma vez eu não pude entrar no Pacaembu com um jornal, que é o meu instrumento de trabalho. Não, na Neoquímica Arena eu já vi... a gente teve casos recentes agora. Jogar na cabeça do... Eu entrando na Vila Belmiro para ver um jogo de futebol feminino com a minha filha, que na época tinha 5 anos, a Malu, ela estava comendo um pacote de bolacha e o PM fez ela jogar a bolacha fora. Ela aqui, no meu cavalinho, o PM fez ela jogar a bolacha fora. Vendo um Santos e Corinthians na Vila Belmiro feminino. Gente. Não pode entrar com um pacote de bolacha, senão ela pode atacar no campo. Foi exatamente assim que aconteceu. O rojão pode. O que eu penso é o seguinte, a Polícia Militar a gente tem que falar a verdade. A Polícia Militar agiu de maneira grotesca, com mães, crianças que estavam ali aguardando o desembarque do Corinthians em Santos. Tá? Quando o Corinthians chegou para enfrentar o Santos. Foi um absurdo o que aconteceu. O Corinthians, inclusive, se manifestou e vai se encontrar com o governador por causa disso. Os caras armados, cheios de crianças, os caras com metralhadora. Para quê? Vai usar isso aonde? Vai usar ali? Não vai, né? Então, assim, agora como é que os caras entram com rojão? Então, assim, levar cartaz para dentro do estádio não pode.
A menina que outro dia quis homenagear o pai falecido não pôde entrar com o cartaz, mas os caras entram com o rojão. São as mesmas pessoas que fazem essa inspeção, que é a tropa de choque da Polícia Militar, que demorou para agir, que permitiu com que torcedores invadissem o campo. Então, a gente tem que começar também a cobrar quem tem que cobrar. E, nesse caso, quem faz essa segurança é a Polícia Militar. O Santos demorou 14 horas para se manifestar sobre esse ocorrido. 14 horas? 14 horas para se manifestar sobre isso que aconteceu na Vila Belmiro, E eu estou com o Celso quanto a ser radical. E aí a minha cobrança é em cima da CBF. Para mim, o Santos tem que tomar uma punição exemplar. Mas tem que ser aquela história.